agradecer o convite do professor Fernando Araújo, que está aqui mais uma vez na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nossa faculdade irmã. Saudar os amigos presentes, agradecer que tenham vindo para cá. O meu grupo de pesquisa no Brasil trabalha com retórica jurídica. E eu vou tentar aqui explicar para vocês como a retórica nasceu jurídica. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não tem um nascimento literário ou artístico, nem oratório. Ela nasce mesmo no direito, na defesa de interesses jurídicos. E, por incrível que pareça, as faculdades de direito no Brasil, eu não sei aqui em Portugal, mas acho que aqui também, na Alemanha também, que eu conheço melhor, não me parece nada devir atenção a esse tipo de formação. Há uma concentração muito grande no estudo dogmático do direito, sem ênfase, a devida ênfase na importância da retórica jurídica, que hoje está praticamente reduzida a uma teoria da argumentação. Eu vou tentar defender aqui três teses que são fiéis à história da retórica, que me parece foi deturpada ao longo desses séculos, sobretudo pelos sucessos da ciência, né? A ponto de nós usarmos essa expressão bem germânica, que me parece totalmente inadequada, ciência do direito. Mas antes eu queria fazer uma reflexão metodológica. Uma teoria jurídica pode ser, eu costumo chamar de normativa ou empírica. E hoje é um privilégio muito grande de teorias normativas. O que são teorias normativas? São aquelas que procuram dizer como o direito deveria ser, como seria bom se ele fosse assim, assim ou assado, geralmente de acordo com a opinião do autor. Como exemplo, apenas como um paradigma, eu usaria a teoria da argumentação de Robert Alexis, e por conta do seu sucesso, que é maior no Brasil do que na Alemanha, parece que se tornou uma espécie de dono da perspectiva da teoria da argumentação, quando ele é um dos que, no meu entender, vamos dizer assim, é uma palavra forte, mas falseia a tradição da teoria da argumentação. Então, é você dizer como a argumentação deveria ser, a ponto de, numa de suas regras, ele dizer que se o argumento não for sincero, por exemplo, ele não é racional. Quando nós sabemos que a argumentação humana rarissimamente é sincera. E a argumentação jurídica, eu diria, nunca é sincera. Tá? Ser sincero no tribunal é uma tolice, regra geral. Tá? E claro que tem que haver um pouco de sinceridade, que é justamente essa mescla de sinceridade com insinceridade que faz a força retórica do discurso. Então, eu vou sugerir aqui às senhoras e aos senhores uma perspectiva empírica, ou seja, dizer como a retórica efetivamente funciona. Quer dizer, uma teoria empírica dirige-se ao passado e procura descrevê-lo como parece a pessoa que fala, enquanto que uma perspectiva normativa dirige-se ao futuro e tem sempre esse caráter idealista, né? Como aquelas 28 regras da teoria da argumentação de Alexis. Mas todos os grandes filósofos do direito, os mais famosos hoje em dia, são normativos, né? Idealistas, querem dizer como seria bom se o mundo fosse como a filosofia deles diz que o mundo é, mas não é. É claro que a retórica começa com a própria capacidade humana de falar. É muito difícil definir o que é o ser humano, né? Há uma série de definições, quando é que nós nos tornamos humanos, mas eu diria que tomando por base também um antropólogo alemão, de que eu gosto muito, Arnold Gehler, que foi professor de Luhmann e aluno de Nicolai Hartl, uma tradição assim, vamos dizer, ontológica, que diz que o ser humano é um animal que fala. A gente sabe que os outros animais se comunicam, como as baleias e os golfinhos, mas é interessante que ele diz, só no ser humano a fala se transforma noutra coisa, que não depende mais do falante. Ela ganha uma vida própria, por causa dessa nossa Babel. Na verdade, Deus não nos condenou a falar cada um uma língua diferente. Ele nos condenou na alegoria da Bíblia, né?
ele nos condenou a não compreendermos perfeitamente o que o outro ser humano quer dizer. E por que isso acontece? Porque a nossa fala ganha uma vida que é só sua, que não depende mais de nós. Enquanto nos animais, diz o quê? Com as pesquisas lá, biológicas e antropológicas, a comunicação é um prolongamento do seu ser. No ser humano, a comunicação liberta-se, afasta-se, é autônoma em relação àquele que fala. E eu chamaria em meu auxílio filósofos insuspeitos de serem chamados de retóricos, como Hegel, por exemplo, e Nicolai Hartmann, que falam de espírito objetivado, quer dizer, uma obra de arte. A lei, ou mesmo as palavras humanas, são espíritos sim, mas que fixam-se em uma via, como a via oral, a via textual, a via gestual, e ganham uma vida própria. Eu queria, como eu disse, traçar aqui uma história da retórica, mostrando que o seu nascimento é no direito, é jurídico. E para isso eu vou, como eu disse, defender 3 teses. Essas minhas teses não têm nada de original, elas são fiéis às origens da retórica. Mas como eu disse, a retórica foi de tal forma se modificando ao longo do tempo, que ela perdeu esse sentido original, que eu procuro no nosso grupo de pesquisa recuperar com os meus alunos. O grande filósofo inglês empirista, Francis Bacon, ele faz uma exortação de que as universidades deveriam ser mais científicas e menos retóricas. Veja como o mundo mudou. Ele critica o fato de a educação ser muito fixada na retórica, ao seu tempo, esquecendo das verdadeiras ciências, vamos dizer assim. E essa pregação dele teve tanto sucesso que hoje nós temos, como eu disse, uma anulação da atividade retórica, não só na universidade no mundo todo, mas sobretudo na faculdade de Direito, o que é mais de estranhar ainda.